Tem uma frase muito conhecida em nosso meio evangélico que diz assim, ó: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Será mesmo? Hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto, sobre essa frase, e trazer um ensino para a nossa vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, já chega dando like aí, deixa um comentário ao final desse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você vai estar me ajudando. Se você compartilhar aí no seu WhatsApp, você vai estar me ajudando, fazendo com que mais pessoas vejam essa mensagem. Então eu peço para você compartilhe aí no WhatsApp depois que você terminar de assistir. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Céu pela Assembleia de Deus, e aqui eu quero trazer mais uma palavra falando sobre esse assunto. Será que realmente Deus ele odeia o pecado, mas ama o pecador? Eu quero ir pelo menos a 2 textos aqui e a gente vai comentar sobre eles. Nosso texto está em Salmos capítulo 5, versículo 5, que diz assim, ó: Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Agora eu quero ir a outro texto e a gente vai comentar sobre isso. Salmo 11, no versículo 5, que diz o seguinte: O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Nós encontramos na Escritura várias declarações nos Salmos de Deus manifestando, através dos salmistas que estão escrevendo, a sua ira contra o pecado. Muito se ensina nas igrejas que Deus ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Só que eu quero ir a um raciocínio com você. Não existe pecado sem pecador, porque quem faz o pecado é o pecador. Não tem como o pecado existir sem que eu pratique, certo? Então não existiria pecado nenhum no mundo se não existissem pecadores, Então se não existisse alguém para praticar, para quebrar a lei de Deus, que constitui esse pecado, então não existiria pecado. Então não tem como Deus odiar uma coisa que só passa a existir quando alguém pratica ou quando alguém faz. O pecado só vem a existir quando alguém pratica, quando alguém faz, quando alguém quebra a lei dele, quando alguém desobedece, aí passa a existir o pecado. A ação daquela pessoa passa a existir como um pecado diante de Deus, porque alguém quebrou a lei dele. Então não tem como Deus odiar o pecado e não odiar o pecador. Deus ele odeia tanto um quanto o outro. Ele odeia os dois. Ele odeia o pecador e odeia o pecado que o pecador praticou, certo? Quando eu falo que Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador, não estou aqui dizendo que eu quero que os pecadores se arrebentem, que eu odeio as pessoas. Não, tem pessoas que quando ouvem alguém pregar sobre isso, Deus odeia o pecador, Deus odeia o pecado, mas odeia também o pecador, já acha que a pessoa é radical, quer que todo mundo vá para o inferno. Parece que Deus ele é mau, parece que Deus ele é injusto de exercer essa ira sobre os homens. Eu quero perguntar de você, o que Deus fez com o seu filho na cruz? O matou, não foi? Por que Deus matou o seu filho na cruz? Porque Jesus ali naquele momento na cruz ele estava sobre ele os nossos pecados. Em Isaías capítulo 53 ele vai dizer o seguinte, que sobre Cristo estavam os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os pecados dos homens estavam naquele momento sobre Jesus. E quando Deus encontrou o seu filho na cruz, cheio de pecado, o que ele fez? Ele o matou. Então veja, Deus ele odeia tanto o pecado que quando o seu filho se achou em pecado na cruz, não sendo dele, claro, os pecados, mas sendo da humanidade, ele matou o seu filho. Se Deus matou o seu filho na cruz, sendo o seu filho, porque ele estava lá com o pecado dos homens, o que ele não vai fazer com a gente? Se formos achados naquele dia, no grande dia do juízo, cheio de pecados, não tendo a justiça de Cristo, o que ele não vai fazer com a gente? Se ele matou o próprio filho, não teve dó do filho, porque o filho estava ali com o pecado dos homens, o que ele não vai fazer comigo e contigo que é pecador? Eu quero que você pondere, pense um pouco sobre esse assunto, antes de ficar chateado, irritado. Tem muitas pessoas que ficam irritadas com isso, não gosto de ouvir pregação assim, mas quero que você pense aí, o que Deus não vai fazer? Olhe para o que ele fez com o filho dele na cruz. Olhe o que ele fez, ele esmagou, diz Isaías 53:10, se não me falha a memória. Esmagou, moeu o seu filho na cruz. O que ele não vai fazer com a gente? Então só de eu olhar para a cruz, só de eu olhar para aquilo que ele fez com o filho dele na cruz, que estava com os nossos pecados, eu já tenho uma ideia de que ele odeia o pecado. Deus ele se ira
Tem outro texto aqui em Salmos que diz que Deus, ele é um Deus que se ira todos os dias. Então Deus, eu posso aqui dizer que ele está irado contra o mundo, porque os homens estão na prática do pecado desenfreadamente. Deus, ele os odeia, sabe? Aquele cara que rouba, aquele cara que furta, aquele cara que estupra, aquele cara que assassina, né? Os políticos corruptos que roubam a nação, Deus os odeia, sabe? O adúltero, Deus o odeia. Sabe o fornicador? Deus o odeia. Sabe o imoral que fica assistindo pornografia e se masturbando? Deus o odeia. Sabe aquele que está viciado no álcool, que está destruindo o seu corpo com a droga? Deus o odeia também. Sabe aquela mulher que aborta o filho? Deus odeia ela. É isso. Essa é uma verdade bíblica. Você sabia que a ira de Deus é uma doutrina dentro da Escritura? Nós temos a doutrina da justificação, da santificação, da redenção, da glorificação, mas nós temos também uma doutrina dentro da Escritura que é conhecida como a ira de Deus. A ira de Deus é uma doutrina, precisa ser ensinado. Por exemplo, se você for pegar lá Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo ele vai dizer o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os homens que detêm a verdade e justiça. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos Paulo começando, claro, ele vai começar a expor a primeira queda, né? Se você for ler lá, você vai entender isso. Paulo começa o assunto dele pela ira de Deus. Se você for voltar 2 versículos, o 16 e 17, Paulo ele vai apresentar o evangelho. Porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, também do grego. Porque no evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo virá da fé. Agora no versículo 18 ele vai começar a apresentar a ira de Deus. Ele começa no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira. Ele começa expondo o evangelho pela ira. O ódio de Deus que Deus tem contra os pecados dos homens, contra os pecadores em si. Então essa ideia de que Deus ele odeia o pecado, mas não odeia o pecador é mentira. Te enganaram, estão ensinando errado para você. Deus odeia os dois. Mas agora a pergunta que a gente deve fazer é por que Deus não mata essas pessoas? Por que Deus não nos matou? Porque todos nós somos pecadores, né? Por que Deus não matou todo mundo, já que ele odeia? Por que ele não matou? Por causa de um atributo dele chamado longanimidade. Deus ele é longânimo. Deus, ele, mesmo odiando os pecadores, ele os quer matar, ele os quer lançá-los no inferno, ele quer se vingar contra o pecado que eles estão praticando. Mas por que Deus não os matou ainda? Porque Deus ele é longânimo. Existe um atributo dele, se chama longanimidade. Então Deus ele é longânimo. Por que Deus ele é longânimo? Porque ele está dando oportunidade aos homens para que eles se arrependam. Deus ele está dando tempo para que essas pessoas se arrependam, para que essas pessoas, mediante a exposição da Escritura, da pregação do Evangelho, elas possam crer, se arrepender dos seus pecados e virem para o lado dele e serem justificadas através de Cristo, através da fé e do arrependimento que nós já conhecemos. Então Deus ele está exercendo ainda misericórdia. Nós encontramos isso em Lamentações, onde Jeremias vai dizer, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então é a misericórdia e a longanimidade de Deus que impede que Deus se lance sobre os pecadores e os mate. É isso que impede. A sua misericórdia, o seu amor. Ele está dando tempo. Ele está dando tempo para o assassino, ele está dando tempo para os políticos ladrões, ele está dando tempo para a pessoa que aborta, ele está dando tempo para o fornicador, para o adúltero, para o mentiroso, para o alcoólatra, para o drogado, para o pedófilo. Ele está dando tempo, ele está dizendo assim: eu vou dar tempo até que vocês se arrependam. A minha mensagem vai ser pregada para vocês, eu não vou matar vocês ainda, mas eu quero que vocês se arrependam. Se vocês se arrependerem, crerem na minha mensagem, eu vou salvar vocês, vou perdoar os pecados de vocês e a minha ira não cairá sobre vocês. Mas se vocês não se arrependerem, eu os matarei. A seu tempo eu virei com a minha vingança e lançarei sobre vocês a minha ira. Matarei vocês, lançarei vocês no inferno e vocês estarão condenados para sempre. Então o que impede de Deus matá-los é a sua longanimidade, é a sua misericórdia. Mas pelo fato de ele não executar ainda a sua ira sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os pecadores, isso não significa que Deus não os odeie. É porque existe um tempo, como diz lá Salomão, há tempo para tudo debaixo do céu. Então existe um tempo para Deus executar a sua justiça. Não é assim de uma hora para outra. Ele vai executar no momento certo. Mas ele está dando tempo para que essas pessoas se arrependam. Então essa ideia de que Deus ele odeia o pecado, mas não odeia o pecador, é mentira. Enganaram você. Eu também fui enganado por isso. Até cheguei a pregar, né, em cima do púlpito, quando eu não tinha conhecimento. Mas lendo a Escritura, estudando, a gente chega ao conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Então se você não sabia, agora você sabe. Deus odeia o pecador sim.
Ele só não os matou porque Deus ainda está exercendo misericórdia, mas virá o tempo, se eles não se arrependerem, serão condenados ao inferno. Amém? Ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela tua oportunidade de vida. Pai Santo, nós te agradecemos porque a tua misericórdia se executa sobre nós todos os dias. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos matou, deu-nos a oportunidade de crermos no Evangelho, de virmos, Senhor, para a fé. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, nos encontrou, trouxe a nós, Senhor, a tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Que nós permaneçamos no teu caminho, possamos crescer, Senhor, desenvolver a nossa fé em ti, vivendo conforme a tua vontade. Pai Santo, eu oro também para aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo teu Evangelho ou que ainda não querem vir a Cristo. Pai Santo, que o teu Espírito as convença, que o teu Espírito quebre todas as barreiras, os empecilhos que estão ali, Senhor, impedindo que a tua palavra entre e salve esses homens e essas mulheres. Pai, salva essas pessoas antes, Senhor, que a tua ira caia sobre elas, antes que a tua ira venha sobre essas pessoas e as condene ao inferno. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa um comentário aí embaixo aí a respeito desse assunto. O que você achou? Você também foi ensinado desse jeito na sua igreja aí? Que Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado? Comente aí que eu quero saber a respeito desse assunto, se você também aprendeu desse jeito. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.